Olá pessoal, boa noite. Boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Já começa o vídeo, a criatura se manifesta de uma forma benevolente, é claro. Vamos mostrar ela só um pouquinho. Essa aqui é a nossa mascote, a Lua. Eita, cada dia mais pesada. Ela vem, não é? Vamos fazer a apresentação. Olá pessoal, eu sou a Lua. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma noite aqui com vocês, numa estreia. E nós vamos falar sobre algo muito interessante, algumas experiências. E quem tiver dúvida, por favor, por gentileza, envie a sua dúvida para o e-mail do canal. Não deixem as suas dúvidas nos comentários. Nós pedimos por gentileza que não deixem comentários longos demais, porque nós não vamos responder a você através do comentário. Você pode enviar o seu e-mail e nós esclareceremos todas as suas dúvidas, te daremos todo o apoio, todo o suporte, mas através de comentários, não. Não exponha a sua luta, não exponha a sua dor, não exponha a sua situação, porque mesmo no canal sabemos que existem infiltrados e pessoas que se alimentam da sua dor, do seu sofrimento, daquilo que você está passando. Então, poupe-se, permita-se não sofrer mais do que você já está passando em decorrência das mudanças energéticas do planeta. A Lua está com muito calor, embora a chuva tenha caído um pouco aqui no Rio de Janeiro, estamos hoje num dia, parece uma estufa. Então, oi pessoal, tudo bem? Tudo bom? E depois, quando o vídeo terminar, a gente chama ela para finalizar. Talvez a gente tenha que dividir esse vídeo em duas partes. Então, antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que não é muito extenso, entretanto, não é tão simples, mas é complexo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, você que é inscrito, você que é membro do canal, você que dá suporte e apoio ao nosso canal de várias outras formas, você que tem visitado o canal e ainda não se decidiu. Então, deixe pelo menos o seu like, convidamos você a se inscrever, convidamos você a se tornar membro, convidamos você a se engajar nessa missão de ajudar a humanidade a despertar e a expandir a sua consciência enquanto há tempo, certo? Estamos com o nosso e-mail aí na descrição do canal e o que você precisar saber, o que você precisar esclarecer, manda um e-mail para a gente, com certeza nós vamos te responder de uma forma que ajude você no seu processo. Então, antes de ir para o conteúdo, o que eu vou ler para vocês veio como resposta a um questionamento que eu tive quando eu passei, quem acompanha o canal vai lembrar, pelas duas Cláudia, sempre errando. Pelas duas internações causadas por uma infecção urinária que eu não sabia que eu estava com essa infecção, não apresentou sintoma, não apresentou febre, e eu fui ao médico por um outro motivo e quando fizeram o exame de sangue, a infecção já estava no sangue. Então, se eu não tivesse ido, a infecção poderia ter causado em mim uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada de uma hora para outra, e seria muito complicada a minha situação de saúde. Mas uma semana e meia, mais ou menos, antes de eu descobrir que eu estava com essa infecção, eu estou com uma colinha aqui, estou lendo, eu tive duas sensações muito fortes, eu acho que eu comentei isso em algum vídeo, de que, de repente, eu seria desligada. Eu senti isso tão forte ao meu redor, parecia uma outra atmosfera. Era como assim, game over para você. Alguém ia apertar um botão e não é que eu fosse morrer, que eu fosse cair no chão, que eu fosse desmaiar. Simplesmente tudo aquilo ao meu redor, aquela realidade, ia desaparecer. Eu ia simplesmente, ia ser desligada e acordar. E caramba, voltei à minha vida, eu tive um sonho muito louco, eu sonhei com uma vida inteira de uma mulher chamada Cláudia e tal, e foi tão forte isso durante 2 vezes
e eu senti que tudo que eu tinha vivido até aquele momento, eu nem sabia que estava com essa infecção, eu simplesmente acordaria e me lembraria da experiência humana. Mas eu não tinha consciência de como eu acordaria, se eu seria humana, se eu estaria em outro planeta ou em outra dimensão. Eu só sei que eu senti muito forte aquele desligamento da tridimensionalidade. Então eu cheguei a colocar as mãos na parede para sentir, eu ainda estou aqui? Eu ainda estou sentindo as coisas tridimensionais, então eu ainda estou aqui, não é? Então aquela sensação de que iam me desligar e que eu ia saindo a minha essência pelo topo da cabeça, aumentava mais e mais. Aconteceram 2 vezes no meu trabalho e uma vez aqui na minha casa. Então, como eu não entendi, eu pedi à fonte que, se fosse da vontade, né, do todo, que me explicasse o que aconteceu. E vocês sabem, tem um tempo e só agora veio uma explicação que eu vou analisar, mas gostaria de compartilhar com vocês, porque vocês têm toda a liberdade de enviar e-mails. Não façam comentários, como eu pedi, enormes, porque nós não vamos responder, porque o espaço de comentários não é um bate-papo. A gente já está aqui nessa estreia, você deixa a sua dúvida no bate-papo, que vai ser registrada para uma possível resposta, possível e com certeza resposta em um outro conteúdo. Ou se você tem uma experiência parecida, não coloque nos comentários, por favor, porque nós vamos deletar, porque o YouTube está pressionando mais com umas diretrizes diferentes. Então, quanto mais longo for o seu comentário, mesmo que seja positivo, falando a respeito da sua experiência com o canal, nós pedimos, não faça, porque nós vamos ter que deletar. Envie o seu e-mail para o canal, que nós vamos ler a sua experiência e em algum conteúdo ela vai entrar como um depoimento, tá bom? Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco na live, não é? Na nova temporada lá do canal da Sofia Golfeto. Foi muito bom, foi uma live livre, com direito a perguntas, respostas, e nós estamos já preparando aí, com a ajuda da Sofia, porque eu tenho algumas dúvidas ainda em relação a lives e ela é craque, então ela vai me dar umas instruções para a gente começar a fazer aos sábados as nossas lives abertas, assim, para vocês perguntarem, e aquilo que for possível para mim, posso responder ou não, ou deixar para responder depois. Então, veio para mim, durante a semana passada, um texto, né, numa pesquisa, e eu vou ler aqui para vocês, e talvez vocês também sintam isso, tenham sentido alguma vez na vida, e eu comecei a entender. Eu vou ler assim. David Dutch, físico britânico da Universidade de Oxford e grande autoridade na teoria de universos paralelos, é também um dos pensadores mais originais da Grã-Bretanha. Ele diz: não há como provar que o universo externo ou um multiverso existe. Qualquer coisa ou tudo que percebemos pode ser uma ilusão ou um sonho. Então ele coloca aqui uma palavra que eu nunca escutei na vida, ele pergunta, o que é solipsismo? O solipsismo é uma teoria de que existe apenas uma mente e que o que parece ser a realidade externa é apenas um sonho que ocorre naquela mente. Não pode ser refutado, logicamente. A realidade pode consistir em uma pessoa, provavelmente você, sonhando com as experiências de uma vida inteira. Não foi exatamente o que eu senti? E eu não pedi realmente à fonte que me esclarecesse o que foi que eu vivi? Então, segundo os cientistas, não é, ou físicos, o nome disso é solipsismo. É justamente a teoria de que
na nossa mente tridimensional, o que parece ser uma realidade externa, quando a gente coloca a mão e sente as coisas e tudo, na verdade é apenas um sonho que ocorre naquela mente, que não pode ser refutado de uma forma lógica. A realidade pode consistir, para mim, sonhando com experiências de uma vida inteira, ou seja, eu posso estar sonhando, estando nessa dimensão, e eu não sou daqui. Não é? Nós estamos vivendo uma experiência humana na tridimensionalidade, mas originalmente nós não somos daqui. Então o solipsismo apoia o problema da nossa existência. É uma visão filosófica de que não há nada. E mesmo que haja algo, nunca poderemos saber sobre isso, mas nós sabemos que existe a fonte criadora, seres benevolentes. Isso é uma visão física, né? Por quê? Porque tudo que percebemos ao nosso redor, como nós já sabemos, essa ilusão matricial é uma ilusão revelada apenas em nossas mentes. Aí eu fiquei pensando, quando isso é revelado nas nossas mentes? Eu acho que quando a gente sai dessa experiência, chega o nosso momento e a gente sai da experiência humana e volta para a origem, ou então por ocasião da ascensão. Então, nós já sabemos de todas as coisas. E depois nós podemos voltar. Eu vou fazer mais pesquisas a respeito dessa teoria e a gente vai fazer um conteúdo bem composto aí de informações, de fontes, onde vocês possam pesquisar. E quem passou por isso também, envie um e-mail dizendo o que você sentiu. Então, eu vou contar hoje aqui algumas experiências que eu vivi quando eu era criança. Alguém deve se lembrar quando eu comentei isso. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, aqui mesmo nesse apartamento onde eu estou morando agora. Eu estou com 57 anos, lembrando a vocês que farei 58 anos no dia 1º de abril. Mas não é uma mentira, é a mais pura verdade. Então, eu nasci no dia que o sistema considera o dia da mentira, para combater essa mentira, essa ilusão, para mostrar a verdade que há atrás dos véus, imersa na verdadeira luz. Então, quando eu era criança, um ser que eu não me lembro, não vi, mas eu ouvi, ele me mostrou a minha mãe e a cópia da minha mãe. Eram 2 mães, minhas mães, iguais. E ele disse assim, olha, essa vai ser a sua mãe aqui. Vai ser a sua mãe aqui nesse planeta. Agora, essa aqui vai ser a sua mãe em outro lugar. Ele não disse qual lugar, ele não disse se seria um tridimensional, outra dimensão, enfim. Como criança, a gente não entende, né? Mas fica com aquela experiência dentro do coração, gravada na nossa mente, já na consciência. E isso foi com 5 anos de idade. Então, a partir dos 5 anos, maravilha a hora de carro passar, né? Com som alto. Então, a partir dos 5 anos, tudo começou a mudar na minha vida, tudo começou a acontecer em direção ao meu despertar. Depois eu tive um desvio muito grande de várias décadas, onde quase eu fui sabotada por mim mesma na minha missão, ou fui boicotada também pelos seres regressivos, que eu ainda não tinha conhecimento que existiam, e queriam que eu colocasse um boicote, um fim à minha existência, para que eu não estivesse nesse agora, aqui com vocês, mas graças à fonte criadora, estamos aqui, não é verdade? Então, tudo que eu passei me trouxe ao hoje, aqui com vocês, nessa reconexão cósmica, nessa reconexão em família. Então, tudo que eu passei, todo o sofrimento, todas as dificuldades, todos os obstáculos, com certeza, se fosse para ajudar a humanidade a despertar e expandir sua consciência, eu aceitaria passar por tudo de novo. Eu viveria de novo para estar onde eu estou agora aqui com vocês. Então, o assunto de hoje eu queria também falar sobre a realidade criada pelo sistema matricial. Muitos são céticos em relação a experiências extrafísicas, contatos, avistamentos, simplesmente porque
são coisas contrárias à nossa lei física tridimensional. Mas nós precisamos entender e aceitar que o universo não segue as nossas leis, as nossas ideias, as nossas opiniões, o nosso querer, as leis físicas. Derrubar o preconceito de um cético nem sempre é possível, até que aquele cético passe por uma situação que ele não consiga explicar e mude a vida dele de um dia para o outro. Situações que ele não tem como explicar e o véu cai na hora e ele passa de cético a um buscador. Então a verdade de saber mais surge. Então nós podemos ter ajuda nos nossos processos através de, guardem aí, palavras, sejam por mensagens, desdobramentos. Vamos repetir essa parte, corta. Podemos ter ajuda nos nossos processos através de palavras, sejam por mensagens, desdobramentos, sonhos, e a energia das mensagens, dos desdobramentos e dos sonhos você vai sentir, como foi aquele depoimento incrível do nosso irmão que falou sobre o encontro dele com aqueles seres. E nos próximos conteúdos nós vamos ler mais 2 depoimentos que ele nos mandou, que lemos em conteúdos passados, mas muitas pessoas não lembram do que ele passou. E como nós temos mais de 2.000 vídeos, nós resolvemos buscar novamente o depoimento dele e nós vamos ler os 2 depoimentos juntos num conteúdo posterior e vocês vão juntar ao conteúdo recente. Então, por sincronicidade também, chega a ajuda, porque quando nós vemos muitos números repetidos, 12, 12, 11, 11, 15, 15, 20, 20, procure, pesquise o que é sincronicidade. Temos um vídeo aqui, alguns conteúdos no nosso canal que fala sobre a sincronicidade. Por sons, muitos de nós conseguem ouvir coisas que outros não ouvem. Então trabalhe nesse seu dom, né? Não aceite coisas negativas, impeça que coisas negativas cheguem até você, verbalize, passe a ouvir só aquilo que vem da verdadeira luz. Por cheiros, pessoas, elas conseguem entrar num lugar e sentir imediatamente cheiros, ou um cheiro de cigarro, perfumes, flores, até flor de cemitério. Algumas pessoas sentem, não é? Quando entram em determinados ambientes. Então essa negatividade ela já pode ir transmutando em positividade, ela não vai sair do lugar. Não é a negatividade que tem que te expulsar do lugar. É a sua luz, a verdadeira luz, que tem que brilhar naquele lugar e espantar a escuridão. E pela conexão que essas pessoas têm, não é? Com o eu superior, com o todo, elas podem determinar aquilo que é estranho e combater aqueles resíduos de energia naquele momento. Então, também podemos ser contatados através de símbolos. Ah, mas eu sonhei com símbolos que eu não consegui saber o que era. Não tem problema, a sua essência sabe. A sua essência guardou exatamente cada símbolo. Você não lembra, mas a sua essência guardou. E na hora certa, você pode ser levado a descobrir o que aquilo significa ou é algo para a sua essência. Não precisa você se preocupar, nem ficar encucado, bolado por causa daquilo. Deixa fluir. E como o nosso querido irmão mandou o depoimento, ele viu naquela nave símbolos que ele não conhecia, mas eram familiares, não é? Então, a conexão que nós temos também ajudam a lembrar símbolos que podem ser da nossa espécie primordial, né, de onde nós viemos originalmente, e podem ser símbolos de outra espécie que combatemos, ou espécies contrárias, em naves ou fora de naves. Nós vemos aí os crop circles, que são símbolos, não é? E até agora ninguém identifica, mas um dia ainda, antes da ascensão, nós teremos condição, com a expansão da consciência, de entender o que aquilo significa instantaneamente, ou sermos levados a pesquisar e apresentar, olha, esse crop circle é isso aqui. Eu descobri, a fonte me permitiu, eu cheguei nesse ponto de entender o que são esses símbolos, o que significa, onde está, certo?
Então, tudo que pensamos pode ser confirmado posteriormente quando passamos por aquela experiência. Você pode não crer agora, mas quando você passar pela mesma situação, você vai poder mudar de opinião. E mesmo que você não passe, pode ser que com o tempo você veja evidências que façam com que você mude de opinião. E é ótimo poder mudar de opinião. Isso significa que nós ainda temos liberdade. Nós estamos aí vivendo entre duas dimensões. É uma montanha russa, né, que oscila, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está muito embaixo, depois está em cima de novo. É aquela taquicardia, aquela agitação do dia a dia, e a gente precisa seguir em frente com os nossos afazeres, cuidando dos nossos processos. É uma verdadeira loucura, não é? Mas o nosso destino é a quinta dimensão, mas entre as nossas experiências, nossas vivências, existem coisas que nós não podemos explicar. As ondas quânticas que recebemos, um dia vamos entender. Quando meditamos, muitas vezes, pode ser uma meditação longa, profunda, pode ser uma meditação pequena, não importa. Muitas vezes nós emitimos um tipo de onda diferente, numa frequência diferente, e recebemos de volta uma resposta em uma frequência vibracional diferente. Nós não somos matemáticos, químicos, físicos, astrobiológicos, não é? Astrobiólogos, perdão, astrofísicos, nós não somos astronautas, nós entendemos outros conceitos que eles podem não conhecer. Então, eles conhecem tudo a respeito da área que eles estudaram, mas sobre o despertar e a expansão da consciência, eles talvez não entendam aquilo que nós entendemos hoje, que não entendíamos antes. Então, coisas, por exemplo, aqui, não sei se tem acontecido com vocês, tem desaparecido e surgido em outros locais aqui na minha casa. E isso não me preocupa, eu já estou acostumada, porque a gente já está nesse vai e vem de dimensões. Então, um dia eu cheguei do trabalho, um quadro que eu até mostrei para vocês, eu acho que foi no Instagram, um leão muito bonito, uma forma muito linda, né? Um felino que eu coloquei no banheiro, ele simplesmente estava fora da parede, encostado atrás dos vidros, né, dos perfumes. E se ele tivesse caído, descolado, ele teria caído para frente, teria derrubado os frascos, mas não. É como se alguém tivesse tirado e colocado atrás dos frascos. Simplesmente eu cheguei, tirei, coloquei novamente. E uma pessoa disse assim, se caiu uma vez, vai cair de novo. Eu falei, não vai. E até hoje não caiu. Então, isso não me atinge, não me assusta, não me incomoda. Às vezes a lua, como vocês já sabem, ela é bem sensitiva, ela é bem introspectiva, ela é bem diferente de outros cães que são agitados, tudo. Ela tem uma percepção muito grande, eu deixo ela livre para ter essa percepção. Então, às vezes ela sai da sala e vai lá para o quarto, onde está tudo desligado. Às vezes eu estou na sala vendo algum documentário, ela vai lá para dentro e eu, tranquilo, ela volta e eu pergunto a ela, e aí, minha filha, conversou com todo mundo, tá tudo bem? E ela olha para mim e vai, deita, tranquila. Então, é um ambiente aqui de energia boa e nada negativo tem autorização para entrar aqui, nada de negativo tem autorização de permanecer aqui, mas se eu tenho problemas, claro, qual é o humano que não tem? Então a gente tem que ter discernimento para separar aquilo que é energético e aquilo que é humano, aquela dor que é um ataque energético do que aquela dor que você fica muito tempo encurvado, trabalhando, lavando louça e depois sente aquela dor e a dor se prolonga e você dorme e acorda cansado. Então, discernimento e sabedoria são tudo nesse momento. Então, o que somos? Somos corpos humanos, formados de partículas microscópicas que compõem essa nossa apresentação de humano, né? Humanoide. Não tem ninguém no mundo, somos mais de 9 bilhões, ou quase chegando a 9 bilhões, não tem ninguém igual a mim, como não tem ninguém igual a você, a não ser que você tenha irmão gêmeo, 100%. Mesmo assim,
vocês têm diferenças. Então, novamente, eu sou levada ao termo que eu mencionei no texto que eu li para vocês. Então, esse solipsismo, não é? É o colapso da realidade em nível individual, consciente. Às vezes, você pode chegar a uma vibração sem querer, tão próxima. Quem sabe eu não estava na hora da partida, se eu não tivesse tido a intuição ou tido os sintomas, a dor que me levou a ir à clínica. Eu não saberia que eu estava doente. E quando soubesse, já seria uma internação e um tratamento muito complicado, provavelmente muito mais tempo afastada daqui, da minha missão, do trabalho, de tudo aquilo que eu ainda tenho que fazer aqui, eu sei. Então, acredito que foram esses momentos, eu interagi quase com outra dimensão e seria um game over, né? Mas não aconteceu, que bom, passei de nível, espero. Creio que o universo não pode ser entendido por nós em toda a sua complexidade, porque a nossa mente é tridimensional, está passando pela 4D para uma expansão da consciência. Então, nós já entendemos coisas que não entendíamos antes. É impossível conceber o que nem os melhores astrônomos podem explicar. Eles descobriram agora uma galáxia morta há 700 milhões de anos depois que o universo se formou. Você pensa nisso? Uma galáxia morta. Ela nasceu, viveu durante... Quanto tempo dura uma galáxia? E morreu há 700 bilhões de anos. Então, a nossa mente buga se tentar matematicamente entender a nossa origem primordial, de onde a gente veio realmente. Importa é para onde a gente vai voltar. Importa é que a gente não tenha pendência e entenda o que é amor, compaixão, igualdade e a unicidade com o todo. Tá? E a não ser que venha um conhecimento e a lembrança clara de onde viemos, com aqueles dados críveis, à prova de dúvidas, e que não seja algo falso vindo de um ser que se diga benevolente, dizendo para você que você foi um guerreiro ou uma guerreira que guardava o portal de Sírios e que você era isso, e você era aquilo, e você fica, puxa, eu era isso, eu era aquilo. Confie na orientação do eu superior, não pague para que ninguém te diga quem você era. Porque se o nosso canal recebesse dinheiro, a gente dissesse, manda pra gente tanto que a gente vai dizer de onde você veio. Eu sei que muita gente acreditaria na gente. E a gente poderia dizer, você veio de Vega, da constelação, você é um vegano. E lá você fazia isso, aquilo outro, entendeu? Por favor, usem o discernimento, usem aquilo que vocês já ouviram até agora, porque o nosso tempo está correndo, é pouco. Então não dá mais tempo para ficar com muito mimimi. A gente está seguindo o processo planetário. Então, nós não podemos atravessar paredes, nós não podemos ir para a nossa janela e, eu vou voar. Não no nosso corpo físico. E vou contar mais uma experiência durante um desdobramento, né? Uma experiência que eu nunca contei. Eu vou dar uma paradinha aqui para que a gente não tenha aquele problema de vídeo, né? Que não chega, que não se completa e acaba o conteúdo. Volto daqui a pouco, rapidinho. Já estou voltando. Voltei, demorei? Então vamos lá? Então, durante um desdobramento, não é uma experiência que eu acho que eu nunca contei, eu morava em um apartamento que ficava em uma rua. Esse foi o sonho, né, lúcido. E até hoje eu lembro de todos os detalhes, todos, cores, textura, tudo. E esse apartamento ficava numa rua que não era requintada, era uma rua de terra. Havia algumas crianças na rua jogando bola, havia outro prédio na frente de onde eu morava e eu sabia que tinha um portão lateral que dava para um corredor, não é?
E eu morava num térreo, não era no segundo andar. Da janela da cozinha eu poderia ver aquele corredor muito limpo, né? Um chão de cimento. E havia um portão principal. Então, a primeira coisa que eu me vi foi dentro de um apartamento. Então, eu vi um casal e a mesa, né? Ali tudo arrumadinho. Eu vi detalhes da estrutura do apartamento. Se eu fosse boa de desenho, eu faria um croquis, não é? Se alguém aí tiver essa facilidade de fazer croquis, desenhos, pode entrar em contato que a gente pode conversar até pelo WhatsApp para você tentar desenhar aquilo que eu tenho na mente bem certo. Então, esse casal, não é? O marido estava consolando a esposa porque ela estava chorando muito e eu entendi que eles tinham um bebê e aquele bebê ele estava doente, mas uma doença que não tinha jeito. Então, e o pai estava, né? Eu entendi que era o marido. Eu não sei se o bebê era menino ou menina e sabia que ele estava no berço, estava o quartinho dele lá com a porta entreaberta, mas mais fechada do que aberta. Então, eu vi que o pai falava para a mãe, não fica assim, você vai ver, ele vai ficar bem, vai dar tudo certo. Então, quando eu olhava para a porta do quarto do bebê, primeiro eu vi uma luz azul saindo por baixo da porta. E depois aquela porta foi abrindo bem lentamente, não fui eu, não foram os pais, não fui eu que meti a minha mão, eu sou muito observadora nos desdobramentos. Eu olho as coisas, eu percebo as coisas, eu guardo os detalhes, as texturas, as cores. Então, aquela porta foi se abrindo e eu vi 3 seres positivos, benevolentes, com as mãos emanando uma luz azul linda sobre aquele bebê. E aquele bebê estava feliz dentro do berço. Então, ele estava sendo ali curado. Então, de repente, eu me vi no andar de baixo. Esse seria o segundo andar, eu me vi no andar de baixo, que era o meu apartamento. Então, eu me vi a mesma estrutura do apartamento de cima, com outros móveis, é claro. Eu morava sozinha. E bateram na porta e eu fui ver quem era, eu abri. E nesse desdobramento, eu não era eu era uma outra pessoa. Eu tinha um cabelo liso, escuro, não é? Comprido. E quando eu abri a porta, era uma mulher. Ela usava um blazer escuro, uma saia escura, uma camisa branca dentro de da sainha, o blazer, com uma prancheta na mão. Não tinha bolsa, tinha um sapato, um escarpão baixo, preto. E ela disse que estava ali porque ela precisava fazer um censo. E eu a deixei entrar, pedi para ela sentar. Ela sentou num banco que havia no lugar das cadeiras da cozinha. E ela entrou, sentou e pediu água. Você poderia ver para mim um copo d'água? Eu falei, claro. Aí, quando eu levantei para pegar água, o rosto dela, em questão de segundos, 2 segundos, ele foi um shape-shifting, né? Ela se transformou num ser horrível, horrível. Um rosto disforme, dentes pontiagudos, estranho, e voltou à forma humana. Mas eu percebi que eu acho que ela, assim, percebi que acho não, ela notou que eu vi, mas eu fingi que não vi. Então, foram uns 2 segundos. Então, eu me saí, não tinha porta, sim, era um lugar que já dava direto para a pia da cozinha e para a janela, que era bem grande, janela de correr aberta. Enquanto eu estava ali, eu peguei o copo, né, e ia colocar a água para ela, que já era direto da torneira. Eu pensava assim, como é que eu vou fugir dessa mulher? Que ela não é o que ela está dizendo que é. Como que eu vou fugir? E enquanto eu estava com o copo enchendo, isso foi rápido. No corredor daquele prédio passou um homem de meia idade, cabelos grisalhos, e ele disse assim, vem comigo, me segue. E na mesma hora, eu pulei a janela, que era o primeiro andar, eu pulei e fui atrás dele.
Ele andando rápido e eu andando atrás. Só que no fim daquele corredor havia um outro portão, onde havia umas árvores velhas, e esse portão tinha várias correntes prendendo esse portão e um cadeado enorme. Só que quando ele passou pelo portão, como se o portão não existisse. E como eu ia rápido atrás dele, não deu tempo. A minha mente assim pensou assim, como que ele conseguiu passar pelo portão? E quando eu vi, eu passei também. Entende? Então eu tinha atravessado, havia um carro, sim, um carro, não me lembro da cor, isso eu não lembro, mas havia um carro, eu lembro do formato dele, né? Não era pequeno, era grande. Então ele me pediu para eu entrar, eu entrei, ele se sentou na frente, tinha outra pessoa dirigindo que eu não lembro, não lembro porque eu não vi. E o carro deu uma partida muito rápida. Então o que eu me lembro foi de ter olhado para trás, o carro partiu em grande velocidade e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, a mulher que tinha entrado no apartamento estava no meio da rua, segurando a prancheta, assim, com a mão para baixo, furiosíssima, porque ela não tinha conseguido, talvez, fazer comigo o que ela queria. Eu fui resgatada ali naquele momento. Então, há vários pontos de vistas, não é? A respeito da minha experiência, da experiência de outras pessoas. Então, há o meu ponto de vista, há o seu ponto de vista e o ponto de vista das outras pessoas, né? Existem os 6 da vida, cada um tem uma experiência, não é? Cada um tem a coragem de contar a experiência que vivenciou. Então, existem fatos para cada um e evidências vividas para cada um. A escolha de contar e desejar compartilhar é de cada um e, até hoje, nós sempre mantivemos a privacidade e a identidade das pessoas em segredo, porque assim é. Nós não temos dificuldade em descrever o mundo 3D, mas aquilo que nós não conhecemos, aquilo que é desconhecido, né? Essa interação na ponte 4D, até chegar a 5D, os fatos e as evidências, para quem não despertou, para quem não está na expansão da consciência, os fatos desconhecidos dão medo. Então isso é um fantasma, é um espírito, é um poltergeist, é um resíduo negativo, pode ser, né? É um resíduo positivo, está aqui para te ajudar, para fazer acontecer. Então, talvez a gente nem saiba qual foi o ponto de partida no nosso despertar. Talvez tenha sido quando criança e a gente se desviou e a gente não se lembra. Mas quando a gente desperta, a gente começa a lembrar de tudo que aconteceu, das pecinhas que vão se juntando da nossa vida, não é? Então, a cada dia nós temos novas certezas, mas se levantam novas questões. Eu vi um documentário essa semana onde um menino, deixa eu botar minha colinha aqui, o menino, ele com 10 anos de idade, ele era uma semente estelar, um índigo. Ele era tão inteligente quanto o Borisca, se vocês lembram, né? Daquele menino russo que se disse que veio de Marte, está desaparecido, mas podem ter certeza que na hora certa ele vai aparecer. Então, ele, com 10 anos, ele sabia de memória o número todo, pi. Procura pesquisar, é matemático, né? Qual é o número pi? Equivale ao quê? O número todo, não é só o número vírgula tal, não. O número todo, ele falava automaticamente, é tanto, 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 tanto. Ele era muito inteligente, só que ele foi sabotado. A família dele foi sabotada, era pai, mãe e mais 2 irmãos e ele. E o que aconteceu? Os pais decidiram adotar uma criança. Eles quiseram uma menina, ficaram super felizes com a menina. Mas a menina, quando entrou na família, imagina o caos, a maldade, uma essência regressiva. E, na verdade, eles descobriram que não era uma menina, uma criancinha, era um adulto com um problema de nanismo. E ela queria destruir a família toda. Isso é muito interessante. Então, ela mentiu a idade. Se vocês já viram o filme A Órfã, é exatamente aquilo. Se não viram, não veja. É uma
adulta que tem a aparência de criança e entra na casa de uma pessoa, destrói o casamento, destrói tudo, até não restar nada. Nessa família, não é? Ela conseguiu destruir tudo. O pai acabou o casamento, eles tinham casa própria, eles tinham carros, e ele falou: agora eu tenho centavos na minha conta, e a minha vida virou de cabeça para baixo. E esse menino, né, que tinha esse despertar, que tinha toda essa probabilidade de entender o universo e de ser uma ferramenta para falar à humanidade mais coisas, ele se travou por causa das coisas mais que ela fez com ele, e ele vive recluso, mora no sótão com o pai, e ele vive com medo de beber qualquer coisa que ele não tenha mesmo preparado e com medo de muitas outras coisas. Ele ficou traumatizado. Então, quando os nossos corpos estão deixando a tridimensionalidade, muitas coisas vão ficando para trás. E nós temos que ficar atentos a essas coisas que acontecem na vida das outras pessoas para que nós possamos entender como essas forças da não-luz, os regressivos, agem na nossa vida. E por mais que a gente mostre a pessoa, olha, não é aquela pessoa, ela não está fazendo isso porque ela quer, ela está sendo levada a fazer. Não, mas é isso, é aquilo, porque elas não têm a expansão da consciência e não têm aquele olhar de direcionamento do eu superior. Então, é uma energia gasta, né, desnecessariamente, porque a pessoa não vai mudar de ideia até que ela passe por uma experiência de despertar e possa entender o que é uma influência de um regressivo na mente de um adormecido. Então, se for uma coisa muito séria, que você tenha que tomar providências, não deixe de tomar. Segurança sempre em primeiro lugar na tridimensionalidade, para você, para sua família, para sua casa, para o seu trabalho, mas leve em conta que tudo é temporário e os regressivos podem fazer qualquer coisa a qualquer momento para atrapalhar os seus processos, mas você não precisa nem deve ter medo. Risque a palavra medo no sentido de espanto, de insegurança, de incerteza do seu dicionário. O medo é até saudável, porque é o medo que faz com que a gente tenha cuidado ao lidar com a água fervendo. É o medo que faz com que a gente tenha cuidado quando está preparando um churrasco, quando vai jogar um álcool, uma coisa. Não é exatamente um medo é aquela precaução. Então, ter precaução é uma coisa, se prevenir de que alguma coisa ruim aconteça. Agora, viver com medo, ninguém merece. Você não anda, você vive paralisado, tem medo de tudo. Você não realiza nada, nem vai para frente, nem vai para trás. Então, a realidade se mostra bem diferente também quando a gente vive paralisias do sono. É quando a gente está meio aqui, meio lá e a gente vê algumas coisas. E para que você entenda o que você vê, nós vamos deixar na descrição também o estudo que nós fizemos sobre paralisia do sono, e muitas pessoas podem não ter visto, a gente vai colocar. Se você viu, veja de novo, por gentileza, deixe seu like, deixe um comentário, e se você ainda não viu, também deixe o seu like aqui neste conteúdo. E se você viveu ou vive essa situação e deseja ajuda, ou compreendeu o que estava acontecendo, o que está acontecendo com você, por gentileza, envie e-mail para o canal. Estará na descrição. Não deixe a sua experiência nos comentários, porque a partir de agora, experiências longas, mesmo que sejam positivas para o canal, serão deletadas, porque a sua experiência deve ser compartilhada de forma privada. Para quê? Para que você não seja identificado, para que você não seja mais alvo ainda. Eu estou sofrendo, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. É claro que você está. Você virou um alvo. Manda um e-mail para a gente, estamos juntos, caminhando juntos, mãos dadas, a gente vai te ajudar. Mas não expresse isso assim, abertamente, na rede, porque eles vão dizer, opa, ela está sofrendo, então vamos lá, vamos nos alimentar do luxo que ela está produzindo, da família. Você está compreendendo? Eu espero que você esteja compreendendo. Então, pense a respeito,
Esse é o conteúdo de hoje, tá bom? E que vocês fiquem aí na verdadeira luz, cheios de sabedoria, buscando discernimento, buscando orientação na fonte, sem intermediários, não precisa, procurando tirar um tempinho da sua vida para relaxar, para serenar a sua mente. Qualquer momento, você sentiu, às vezes, muitas vezes, eu estou vendo um documentário, eu gosto muito de documentários, então eu estou vendo um documentário e vem aquela intuição, dá um pause. Eu pauso aquilo ali e fecho os olhos e deixo aquilo ali até, sabe, eu recebo o que eu tenho que receber, eu ouço, ou se eu não ouvir nada, pelo menos eu descansei a minha mente, a essência pediu, eu não sei o que veio, não me importa, sendo positivo, ok, depois eu volto a ver o documentário e percebo que no documentário tem alguma coisa que eu posso usar como conteúdo, na pesquisa é uma resposta para alguma coisa que eu precisava complementar um conteúdo e não podia fazer o conteúdo porque eu ainda não tinha complementado as informações. Então é assim, tem uma música que diz, né, caminhando que se faz o caminho. Então que você caminhe para que seu processo de despertar continue deslanchando, Lua, e que a sua expansão da consciência continue aí a 1000 por hora, para que a gente possa acompanhar aí a transição planetária, não é? Eu acho que ela dormiu, vou chamar só mais uma vez e respeitar, tá bom? Filha, querida, amada, vem cá falar com o pessoal. Você vem? Veio. Então a gente vai se despedir agora. Vem, meu amor. Vem, filha, vem. Colinho, isso. Então, até eu fico olhando para cá, mas aqui o celular é diferente. Opa, perdão, amor. É que você tá tão gordinho que eu não sei onde se segurar. Perdão. Perdão, perdoe, mamãe. Então, gratidão por mais uma reconexão cósmica, gratidão por permitir que nós entremos no seu lar, gratidão pela energia maravilhosa que você nos envia, que chega até nós, de amor, de carinho, de suporte, de apoio, os e-mails que chegam, as mensagens que vocês deixam. O processo não é... Oi. O processo não é fácil, mas quem disse que seria fácil, não é? Mas vamos em frente. Desistir não é uma opção. Então fiquem aí até semana que vem. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz. Meu amor. Agora um momento fofura, tá? Antes de terminar. Amor da minha vida. Amor, olha lá, o pessoal tá olhando pra você. Parece um coelhão. Um coelhão, sou um coelho, gente, disfarçado de cachorro. Melhor, eu sou um anjinho que veio como cãozinho, cachorrinha, catoinha, vamos ver assim, catoinha, para mostrar o que é o amor incondicional para minha mamãe, não deixar ela sozinha. Eu cuido dela da hora que ela acorda até a hora que ela chega. Eu cuido dela com meu carinho, dou minha energia positiva para ela e todo o meu amor. Que nossa energia positiva, cheia de amor, carinho e suporte também chegue até vocês e que vocês se sintam abrigados, acolhidos, apoiados, amparados. Nós não estamos sós, nunca estivemos sós, porque a fonte está cuidando de nós e dos nossos processos. Então até semana que vem. Beijinhos e como diria a minha querida e amada Sofia Golfeto, tchau, tchau. Até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau.